Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à sequência à nossa aula, né? é, em relação ao ROS, né? Então, falamos um pouquinho nas aulas anteriores como interagir por linha de comando com o framework do ROS, né? A gente entendeu o que, que é um tópico, o que, que é um node, né? O que, que é o master dentro da arquitetura do ROS, né? E agora a gente vai começar a interagir com algumas aplicações aí, escrevendo realmente os códigos, né, que vão compartilhar informações, acessar informações, para que faça que a gente crie essas arquiteturas aí na área de robótica, né? Informações úteis estão lá na Wiki, fiquem à vontade para acessar, né? Vamos aqui a esse slide que mostra esse exemplo aqui que nós paramos, né? Vou chamar o terminal aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Então, estamos aqui no nosso terminal, né? No nosso projeto que foi criado anteriormente, né? Esse projeto, a gente já verificou, né? O que, que tem nos arquivos aqui, né? A gente já entendeu quais são as formas de configurar eles, né? Então, nesse primeiro momento, a gente não vai interagir com eles, né? O que eu preciso agora fazer é o seguinte: eu tenho uma pasta chamada source, né? Tipicamente eu guardo aqui os arquivos em C, né? Em C++, e o include, que vai estar os arquivos, os headers, né? Os arquivos .h, HPP, né? Que eu for trabalhar. Então, quando eu vou trabalhar com linguagens interpretadas, tipo Python, eu tenho o costume, isso é uma convenção, né? Eu tenho o costume de criar uma pasta, né? Que vai estar apenas os scripts, né? Então eu crio uma pasta aqui chamada script. Então eu já consigo me localizar depois aonde que estão os scripts, aonde que estão os arquivos em C, né? Posso colocar todos os arquivos em Python? Insert, sim, né? Quando você compilar aqui, o ROS vai, o CMake vai localizar esses arquivos, né? E vai endereçar eles, né? Então, embora em Python não associado ao CMake, né? O CMake está mais associado às aplicações em C. Quando você compila, ele gera as variáveis do sistema e consegue localizar suas aplicações em Python também. Então, nesse momento, a gente vai criar esse nó aqui chamado sensor node, né? Simulando, por exemplo, um sensor de proximidade, um sensor de temperatura dos motores, sensor de proximidade para evitar uma colisão, por exemplo, né? Um sensor comum, né? Ele vai ter uma aplicação distinta, né? Dentro dos nossos nós, né? Então, eu posso criar uma série de sistemas separados, né? Isso me facilita tanto para fazer testes unitários, para dar manutenção no código, porque eu tenho aqui cada nó, né? Cada node aqui vai ser uma aplicação distinta, né? Então eu posso criar uma sentença apenas para o sensor aqui de proximidade, por exemplo, né? Nesse caso. Vou usar aqui, então vou abrir aqui, né? Eu vou chamar o VS Code para a gente interagir aqui, facilitar a nossa dinâmica de aula. Deixa eu habilitar para vocês. Tiro o terminal, coloco o VS Code aqui. Então, estamos com o VS Code aqui para criar as nossas aplicações, né? E como vocês veem aqui, eu já criei a pastinha script, né? Vou adicionar um arquivo aqui, que eu vou chamar de sensor node, como .py, né? Como já tínhamos anteriormente mencionado. Dou Enter aqui, ele vai abrir o arquivo para mim. Né? Então, o arquivo sensor node está na pasta script. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte aqui. Só um segundinho. Acho que agora fica melhor para vocês, né? Um pouquinho menos. Agora sim. Agora está melhor. Então, estamos aqui na pasta do nosso projeto. Em linhas gerais, deixa eu abrir aqui. O que acontece... Só um segundinho, né? Output, eu quero o terminal aqui.
consegue já interagir com o terminal também aqui. Então, a gente criou essa pasta aqui e vai executar esse arquivo. Ele já está salvo aqui, eu acredito. Já está salvo lá na pasta script, né? Já salvei o meu sensor node. Eu vou precisar executar, ou melhor, o ROS vai executar ele como fosse uma aplicação, como fosse um arquivo bash. Geralmente a gente pega no Python, né, por exemplo, a gente quer rodar um script, escreve Python, o nosso script de teste, por exemplo, e roda ele, né? Então, chama o interpretador e roda. Quando eu quero rodar ele como fosse um arquivo, um executável, ou um arquivo bash, eu posso chamar ele dessa forma, né? Para que o Linux execute ele. Só que para que isso seja viável, eu preciso pôr algumas configurações no nosso script que vão dar a instrução, né, para o sistema operacional do que ele precisa executar, né? Então, eu vou colocar aqui a diretiva que está associada a execute esse arquivo como se fosse uma aplicação Python, que na verdade né? Então, ela é uma aplicação Python que a gente está rodando aqui. Tá ok? Então, a gente vai seguir aqui com as nossas aplicações. Deixa eu só facilitar as minhas telas aqui. Então, a gente vai seguir com a aplicação aqui e vai escrever, né, o nosso nó aqui em questão, né, que a gente quer trabalhar usando o Python, né. Primeira coisa que eu vou fazer é importar, né, a API do ROS no Python, né. Então, eu vou ter um import ROSPy, né. Importei o ROSPy aqui para a nossa dinâmica, né. O que mais que eu preciso importar? O que mais que eu preciso trabalhar nesse momento aqui está associado ao quê? Bom, a gente sabe que o tipo de mensagem que vamos usar aqui no nosso tópico é uma mensagem do tipo int32. Então, eu preciso importar esse formato de mensagem também, né? Então, geralmente, eu importo dessa forma, né? Que eu chamo aqui a std, né? As mensagens padrões, e ela tem uma extensão .msg, né? Então, eu vou importar desse pacote aqui de mensagens o int32, formato de int32, que a gente vai trabalhar aqui, né? Então, tá. Foi feito isso, o que mais precisa ser feito, né? A gente vai trabalhar agora em função de escrever o nosso programa, né? A função do sensor, né? Geralmente a gente trabalha com classes aqui para facilitar até o desenvolvimento. No entanto, como o objetivo aqui é mostrar mais as chamadas do Python, da API, né, eu vou trabalhar com uma função, né, que eu vou chamar lá de sensor. Então, a função sensor vai ter todas as instruções aqui a respeito do que eu quero desenvolver. Qual que é o primeiro passo, né? Então, imagine que eu estou subindo uma aplicação aqui em Python que vai ser esse agente, esse sensor node aqui. Eu preciso inicializar ele. Então, ROSPy init, né, node, e eu vou passar aqui dois argumentos, né? Então, dois argumentos que são relacionados ao quê? O primeiro argumento é o sensor node, que na verdade o que é? É o nome dessa aplicação aqui, né? Então, esse nó vai ter o nome de sensor node, né? Como a gente nomeou aqui anteriormente, né? Eu tenho o segundo argumento, né? Que ele está associado a você definir se a mensagem é anônima ou não. O que seria o anônimo ou não nesse caso? A gente falou um pouquinho sobre isso lá no CLI, lá na linha de comando, que eu poderia criar um tópico anônimo, que ele tinha uma hash, lembra que ele tinha uma hash na sequência do nome, né? Então, a gente chamou topic list lá na aplicação e aparecia uma hash, né? Essa hash diz que ele é anônimo porque não existe um tópico que for criado, teoricamente, igual ao outro, né? Quando eu quero que o meu tópico realmente tenha esse nome, sem a hash que está definido aqui, eu coloco como false, né? Então, ou seja, ele não vai ser anônimo nesse momento, né? Vou criar uma função aqui, uma variável para publicar os dados, né? Então, ela vai receber aqui a função do ROSPy, né? O método do ROSPy,
Publisher. No Publisher, a gente vai ter o quê? Né? Aqui ele já preencheu, não é para mim? São 3 argumentos que a gente vai usar no Publish. Então, quais são os argumentos, né? O primeiro argumento é o que? Diz respeito aqui, a imagem, o nome do nosso tópico. Então, nessa parte eu já estou trabalhando com o tópico, né? Então, eu vou colocar o nome do tópico que eu quero que seja publicado a informação. Agente de sensor value. Opa. Definido o nome, o segundo argumento diz o quê? Diz referência ao tipo de mensagem que vai interagir nesse nó. Então, a gente já sabe que a mensagem aqui é no formato int32. Então, conforme eu tinha chamado, ela é int32, né? E um terceiro argumento aqui, deixa eu ver se fica mais fácil assim, eu não gosto desses balões. É aqui, né? Aqui o que vai dizer qual o tamanho, né, da fila, né? Qual o tamanho do buffer de mensagem, né, que vai ser enviado, né? Aqui não vai fazer tanta diferença, mas dependendo da velocidade que eu estou publicando as mensagens, é interessante definir um buffer para essa função, né? Então tá, definimos isso, né? Deixa eu ver se não fica melhor aqui até. Acho que ficou visível. Vou pegar aqui, ó. Pronto. Ficou melhor assim. O que a gente precisa pensar? Bom, essa mensagem vai ser publicada nesse tópico, né? Ela vai estar publicando a todo momento nesse tópico. Perdão, nesse tópico, né? Então, esse nó vai estar toda vez mandando mensagem aqui, usando o master como um intermediário, claro, mas mandando mensagem nesse tópico, né? Eu preciso definir qual a frequência, né? Qual a velocidade que eu estou enviando essas mensagens, como a gente fez lá no host topic, né? Então, nós coloquemos lá o argumento R, né? E a frequência que essa mensagem vai ser publicada. Aqui vamos usar uma variável chamada rate, e vamos chamar realmente a função, né? O método que vai definir a frequência, né? Que a mensagem será publicada, né? Vou colocar aqui em hertz. Então, o que quer dizer isso aqui, né? Ele vai mandar 2 mensagens por segundo, né? Então, 2 mensagens, 2 eventos de mensagem por segundo. O que vamos aqui enviar, né? Então, essa aplicação vai dar a ideia de um sensor qualquer, né, que manda informações aqui, o valor dele no tópico em questão, né? Eu vou criar essa variável que vai conter os valores do sensor, né? E ela é do formato int32, né? Na verdade, o que eu estou chamando aqui é a estrutura do int32, como nós vimos lá. Se eu vir aqui até... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Info, std, message, int32. Isso. Ele tem essa estrutura. Embora simples, você precisa realmente colocar os valores em data aqui. Então, na verdade, ele vai só criar essa estrutura aqui para essa variável, né? Então, posso já definir, né? Como ela vai simular um sensor, né? Vamos definir que ela começa num valor 0, né? Embora aqui está sendo emulado, numa aplicação real, eu vou estar consultando um hardware qualquer, né? Vou consultar um sensor, né, que está conectado ao meu hardware, e iria publicar essa informação. Como a gente vai emular, aqui a gente vai fazer meramente um contador, né? Então, eu venho aqui e vou definir como 0 ela. Então tá. Primeira parte das definições, né, de configuração do nosso nó já está funcionando, né? Então agora eu preciso escrever a rotina para publicar essas informações, né? Então eu vou escrever um looping aqui, né, um while, e ele vai ter qual sentença? Então ele vai rodar enquanto, né, o nosso hostpy
enquanto o nosso ROS, né, a nossa aplicação do ROS tiver em alto, né, tiver ativa, né? Enquanto ela estiver ativa, eu vou estar rodando o meu tópico. Então, se ela der um shutdown aqui, se ela desligar a aplicação, né, ele vai parar esse tópico e vai encerrar o nosso node aqui, né, nosso exemplo. O que mais que nós podemos fazer? Então, dentro dessa estrutura, eu vou colocar aqui as informações, né, a respeito do método para publicar as informações, né? Uma forma interessante de se interagir com os nossos nós, né, os nossos scripts, ele vai rodar esse script e eu posso gerar alguns logs para estar acompanhando também o script. Além de olhar a mensagem no ROS, né, no tópico, eu posso ter um log aqui de informação desse script que eu posso acompanhar algumas eventuais exceções, algumas eventuais mensagens em geral, né, eu consigo gerar um arquivo de log, né. Então nós temos o loginfo, o método loginfo para nos ajudar nesse sentido, que na verdade o argumento dele nada mais é que uma string, né? Então o valor e eu vou colocar aqui o nosso valor, né? Então vou estar publicando aqui o valor da nossa variável, do nosso sensor, né? Ia colocar com o nome de sensor, mas ia ficar duplicado, né? Feito isso, eu já vou chamar, né, a função ou a variável que eu defini aqui para publicar esses valores, né? Então eu posso vir aqui e dar um pub, ponto, chamo o método publish. E aqui, dentro de argumento, eu coloco qual é a variável que nós estamos usando, né, para publicar essas informações. O que mais falta? Bom, seria interessante, né, até a gente criar um contador aqui. Eu vou criar um contador simples, né? Então, toda vez que ele manda uma mensagem, ele incrementa e acaba mandando a mensagem simulando um sensor aí, incremental, né? Ou vamos dizer, a posição está chegando próximo da colisão ou está se afastando de um obstáculo, né? Então, a gente está fazendo essa interação aqui. E o que eu preciso agora, né? Então, se eu deixasse só essa estrutura, o que vai acontecer? Eu vou estar publicando interativamente aqui, né, em função desse laço de repetição aqui, e não tenho características nenhuma de frequência, né? Então, ele vai publicar o máximo de informação que a rede permitir, né? Então, não é o meu interesse, eu quero que ele publique isso em 2 mensagens por segundo, né? Então, eu vou chamar o rate aqui e vou chamar o método aqui sleep, que é basicamente um sleep, né? Ele vai aguardar até que dê 2 segundos, né? Então, ele aguarda 2 segundos, libera e o while aqui e o loop continua interagindo, né? Então, basicamente é isso que ele faz nesse momento aqui. Bom, basicamente terminamos nossa função, seria isso, né? Para trabalhar com Python no ROS, né? Não existe mais ainda assim implementado aqui. O que acontece? Agora, eu só vou, como eu vou rodar isso como um arquivo, né? Eu vou chamar a função principal aqui, né? Então, qual é a estrutura aqui? Aqui fica à vontade, eu poderia só chamar aqui sensor, não poderia, né? Então ele vai só inicializar, né, a nossa aplicação. Eu posso usar aqui alguns métodos para capturar algumas exceções, né? Então eu vou chamar o sensor aqui. Então ele vai tentar executar o nosso sensor e vai gerar uma exceção caso haja uma interrupção, né, na nossa aplicação, né, no master, assim, né. Se houver uma interrupção, basicamente ele encerra tudo e encerra a nossa aplicação. Bom, dito isso, a gente já tem aqui a nossa estrutura mínima
para rodar esse carinha aqui, que é o sensor node, né? Basicamente, eu vou publicar informações de um sensor fictício aqui, né? Que simularia alguma aplicação real, né? Num tópico chamado sensor value. Então, esse nosso tópico aqui está aqui, né? E o nome da nossa aplicação está no init aqui. Se tudo deu certo, né? Eu posso vir aqui. Eu vou chamar, acho que o terminal vai ficar mais fácil, até para visualização. Então, encerrei a minha aplicação, salvei ela, está salva. Né? Agora eu vou ir para o terminal. Deixa eu chamar o terminal aqui e localizar ele aqui. Quando você escreve scripts em geral, não é mandatório que tu compile o teu projeto, porque não tem aplicações para ser compiladas, né? Mas é interessante que você rode o CatKeyMake, às vezes, para carregar algumas variáveis do sistema, né? Alguns caminhos aí da tua aplicação, né? Faltou só um detalhe, né? Que eu já havia comentado anteriormente, né? Então, eu vou entrar em script aqui, que é o quê? Veja, se eu tentar rodar essa aplicação aqui, sensor, nem o sistema operacional identifica ele como aplicação. Eu não consigo rodar esse script aqui, né? Eu precisaria chamar Python sensor, né? Mas não é o que eu quero fazer nesse momento, né? Na verdade, eu quero usar o ROS como um back-end aqui para rodar nossa aplicação. Então, o que eu faço? Eu preciso dar o atributo, né? A permissão para que esse arquivo seja executado, né? Então, cmod dá a permissão para que esse arquivo seja executado, e vocês verão até aqui que a cor dele vai mudar aqui, porque o sistema operacional já identificou ele como uma aplicação. Então agora eu posso executá-lo, né, sem necessariamente chamar o interpretador aqui. Mas nosso interesse, como comentei, é trabalhar com o nosso ROS como back-end, né? Uma coisa que vocês precisam sempre tem que ir na pasta principal do Workspace para compilar a aplicação, né? A gente vai mostrar isso daqui, então eu venho aqui na pasta principal, né? Catkin WS e dou um Catkin Make. Depois, se eu for editar esse arquivo, não necessariamente eu preciso compilar novamente, né? Eu quero só que ele suba aqui o nome das aplicações, o local das pastas, né? Criem as variáveis do sistema em função disso. E aqui fica interessante que eu posso mostrar para vocês como carregar isso, né? Então, o que ele está fazendo aqui, ó, já identificou, né, o nosso projeto aqui, nosso pacote, ele já indexou ele. Então, ele criou, compilou, e acho que vocês não tinham verificado aqui, né? Ele já criou aqui as pastas nossas, né? As nossas pastas aqui, deixa eu fazer um ls só. As nossas pastas build, né, aqui, e devil, aqui, são as pastas que ele criou. Então, feito isso, o que precisa? Vocês precisam necessariamente, né, toda vez que roda uma aplicação, né, ou pela primeira vez que você roda a aplicação, compila ela, ir nessa pasta e aonde tem esse arquivo setup.bash, né, rodar ele, porque ele vai ter as variáveis do sistema que vão ajudar vocês a trabalhar com o ROS, né? Então, ele vai localizar as aplicações, vai localizar onde está o teu projeto e assim por diante, né? Eu vou só dividir a tela aqui para facilitar a nossa vida. Assim. Então, só um segundinho. Opa. Aqui tá. Então tá. Dividido a tela. Deixa eu ver se está tudo certo com a nossa gravação. Eu acredito que sim. 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 Então vamos voltar aqui ao terminal. Então tá. Dei o search aqui. No Tmux, uma coisa que vai acontecer é que vocês precisam estar atentos, porque cada terminal aqui inicializa com as suas variáveis do sistema individuais, né? Então, dei o search nos dois aqui.
Então tá, a primeira coisa que eu vou rodar aqui é rodar o nosso master para que a nossa aplicação seja possível, né, de ser executada, né? Então, vou deixar o master rodando aqui. Esperar ele carregar. Subiu, né? Subiu o nosso master aqui. Eu vou agora trabalhar com a chamada da nossa função. Então, ROS run, né? Vai rodar o nosso script, né? Eu chamou aqui, ó, dei 2 tabs aqui até ele já identificou qual que era o nosso projeto e também identificou qual que é o script, né, que a gente criou. Detalhe, pessoal, eu acho que eu já falei disso, mas eu vou pegar aqui de volta. Só um detalhezinho à parte, vou ocultar um pouquinho a coisa. Não necessariamente porque eu coloquei o nome lá da aplicação de Sensor Node que ele vai rodar com esse nome, né? Então, o nome sempre vai estar associado ao que vocês definiram aqui na inicialização do nó, né? Então, tá. Dito isso, a gente volta aqui para a nossa aplicação e vamos rodar ela, né? Então, eu vou rodar ela aqui, se tudo estiver certo. Ela vai começar a postar aqui, ó, ela começou a gerar o log de informação. Aquele log lá, aquele log info que nós colocamos, ela está publicando aqui, né? O que eu posso fazer agora? Agora nós temos algumas coisas interessantes aqui para verificar, né? A primeira é o quê? Que nós temos, além dos tópicos, né, que eram tópicos do master, né? Lembra que a gente falou que esses daqui são tópicos do master, né, de atributos, de simulação. Nós temos o tópico da nossa aplicação, né, Sensor Value. Aqui, então, ele foi já publicado, já tem informação sendo publicada aqui, né? E o que mais que nós conseguimos ver aqui usando o nosso... deixa eu só arrumar aqui, porque o senhor tem toque. Aí, pronto. Eu posso rodar aqui ROS Node, list, e ele vai mostrar para mim lá, como eu falei para vocês, né? Então, temos o master, né? E temos aqui o Sensor Node. Se eu tivesse colocado o anônimo lá do script como true, ele seria Sensor Node, ia ter uma hash aqui associada a ele, para não duplicar esse nó, né? Como a gente quer que ele mostre realmente como a gente escreveu lá, e não tem essa possibilidade de duplicar, nós colocamos aqui Sensor Node apenas, né? E colocamos como falso lá a questão do anônimo. Então tá, consegui já verificar que está funcionando, né, a nossa aplicação. Verifiquei que os 2 nós já funcionaram, né, o nó já subiu e também deixa eu fazer assim, só para ficar fácil de visualizar. O nó já subiu, né, e também o tópico está sendo publicado. O que podemos fazer agora, né, é acessar esse tópico, né? Então eu posso colocar aqui o nome dele e dar Enter, que vocês verão. Que basicamente o que ele publica aqui são aplicações distintas, né? Aqui está rodando o nosso Node, né? Então a gente está rodando aqui o nosso Node. Aqui o que a gente está rodando o listener aqui do Node, né? Então eu estou acessando, estou inscrito nesse tópico. Aqui até é interessante a gente ver isso daqui. Vou colocar aqui, por exemplo. Vou pegar informações desse tópico. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Então, as informações desse tópico são essas, né? Não existe. As informações desse tópico são essas. Opa. Só um segundinho aqui. Aqui, né? Eu queria fazer isso aqui para... Então, quero que ele fique interativo aqui.
fique atualizando toda hora as informações aqui do nosso tópico. Então tá, olha, ele está consultando a cada segundo aqui as informações do nosso tópico. Nós sabemos que ele está no formato de mensagem int32, como definimos anteriormente. Então esse carinha está trabalhando com int32, né, esse tópico em geral. Né? Nós temos dois atores aqui, né, na nossa aplicação. Né? O sensor node, que é a nossa aplicação real, né, que nós criamos aqui em Python, ela está publicando aqui, né? Está na função de publisher aqui, então ele está publicando. E no formato subscriber tem quem? Tem esse comando no terminal aqui do ROS topic. Veja que aqui ele está no modo anônimo, até vocês podem ver isso. Por quê? Porque eu posso gerar vários ROS topics aqui, por exemplo, né? Posso vir aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Vou colocar o que aqui, que ele também consuma as informações desse tópico em geral, desse tópico aqui. Então ele está consumindo igual ao outro, só que vocês viram que outra aplicação, né, subiu aqui também, né? Então essa aplicação agora é esse nosso terminal desse lado aqui. A primeira é essa daqui, né? E como eu falei para vocês, no modo anônimo ele coloca uma hash aqui para não ter conflito, né, entre as aplicações, né? A hora que eu encerro uma, vocês vão ver que ele já automaticamente muda ali, né? Eu vou encerrar essa e vai sumir uma das aplicações ali, sumiu, né? Se eu encerro as duas, não tem ninguém que vai estar no modo subscriber, ou seja, eu estou só publicando e ninguém está lendo essa informação. Estou disponibilizando na rede para que uma aplicação venha consumir essas informações desse tópico, né? E pode acontecer a situação também que a gente pode, por exemplo, fechar essa aplicação aqui, encerrar ela, né? E vocês vão ver que só tem alguém esperando, né? Que seja publicado informações, né? Então, esse terminal aqui, né? Deixa eu só limpar o outro ali. Esse terminal aqui, deixa eu fazer assim, então. Ele está aguardando que seja publicada uma informação aqui para que ele consuma essa informação, né? Então, isso aqui seria similar a, por exemplo, vocês terem uma aplicação de um robô, né, que ele está aguardando a ordem de operação, né? Então, qual é a ordem, qual é a coordenada que eu preciso ir, né? Então, ele está ouvindo um tópico, né? A gente vai trabalhar bastante com um tópico chamado cmd_vel, né? Então, comando de velocidade, né? Então, tem aplicações que ficam ouvindo, mas ainda não tem nada sendo publicado, né? A partir do momento que se publica uma informação aqui, essa aplicação toma uma decisão, né? Se eu venho aqui novamente e volto a rodar o nosso tópico, né? O que vai acontecer é que informações vão estar disponibilizadas, subiu de volta a nossa aplicação aqui, o ROS Node, né? E ele está mandando informação aqui para N tópicos, podem ser 10, pode ser 20, pode ser um só, ou nenhum só pode estar consumindo a informação, não tem problema, né? Não existe conflito em relação a isso, né? Beleza, pessoal? Encerro a aplicação aqui, não tem ninguém ouvindo, perdão, não tem ninguém publicando, não tem ninguém ouvindo, já não existe mais o tópico, vocês podem ver aqui, né? Se não tem ninguém ouvindo e não tem ninguém publicando, o master já tira da lista de tópicos, né? Se eu for rodar aqui, vocês vão ver que já não está mais disponível aquele tópico em questão, né? Porque o master verifica que não existe atividade em relação a esse tópico, então ele acaba removendo aqui da lista, né? Pessoal, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui o terminal, né? A nossa aplicação, que simplesmente envia um valor, né, para o tópico que definimos aqui, tá ok? E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, como desenvolver uma aplicação aqui para Python. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula também sobre a API em C. Então eu consigo também em C, né, em outras linguagens, desenvolver aplicações para o ROS. Mas isso fica para a próxima aula. Beleza? Um grande abraço e até mais.